deixar ele te usar. O diabo vai perder, porque Deus contigo está. Ele nunca perdeu uma guerra e nem perderá. Batiza com fogo e unção, ele ainda opera milagres na congregação. Só depende de você, deixar ele te usar. O diabo vai perder, porque Deus contigo está. Ele nunca perdeu uma guerra e nem perderá. Quando
está em sua frente e não tem como você passar. Atrás vem o inimigo, vê perto o perigo sem poder voltar. Se o mar pra você não abrir, por cima Deus vai te passar. O caminho que ele fez nas águas, ele faz no ar. As águas não vão te impedir você do outro lado chegar. Se não tem Moisés pra abrir, Deus te faz por cima passar. Você já sabe que o mar não é mais problemas pra você. Há um Deus que está sempre ao teu lado, que te faz vencer. Em sua frente e não tem como você passar. Atrás vem o inimigo, vê perto o perigo sem poder voltar. Se o mar pra você não abrir, por cima Deus vai te passar. O caminho que ele fez nas águas, ele faz no ar. As águas não vão te impedir você do outro lado chegar. Se não tem Moisés pra abrir, Deus te faz por cima passar. Você já sabe que o mar não é mais problemas pra você. Há um Deus que está sempre ao teu lado, que te faz vencer. As águas não vão te impedir você do outro lado chegar. Se não tem Moisés pra abrir, Deus te faz por cima passar. Você já sabe que o mar não é mais problemas pra você. Há um Deus que está sempre ao teu lado, que te faz vencer. Há um Deus que está sempre ao teu lado, que te faz vencer. Foi um menino que dentro de um cestinho lá no rio navegou. Qual o nome do gigante que o pequeno Davizinho com uma funda derrubou? Quem foi o profeta que orando Deus fez a farinha da panela multiplicar? E o filho da viúva que havia morrido, ele orou e Deus fez ressuscitar. Todas as respostas já sei, aprendi na escolinha dominical. Eu não chego atrasado, eu não posso faltar. A Bíblia eu vou estudar. É na escola dominical. A gente aprende, a gente canta sem parar. É na escola dominical. A gente aprende, a gente canta sem parar. E o que eu aprendo até no meu futuro irá muito me ajudar. Deus me instrui o caminho certo e eu devo caminhar. Até quando for grande desse caminho eu jamais desviarei. Amo muito a Jesus, Ele é a minha luz da minha vida, meu eterno rei. É na escola dominical. A gente aprende, a gente canta sem parar. É na escola dominical. A gente aprende, a gente canta sem parar. É na escola
6h23. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Pelo seu próprio coração também, de ouvir a palavra do Senhor, que sabe que neste canal, todos os dias, de segunda a sábado, né? Nós temos aqui a palavra do Senhor e mais uma vez estamos aqui em obediência a Deus, estamos aqui pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, porque quando o pregador ele vem pregar, é necessário que ele já tenha ouvido. E ainda assim, quando está pregando, é necessário ouvir o que o Espírito Santo deseja falar a cada um de nós. Neste momento, eu louvo a Deus pela oportunidade que nos é dada de ouvir a palavra do Senhor, juntamente com cada um de vocês que estão aí nas ruas, estão nos lares, embaixo de uma caixa de som, no ponto de ônibus. Aonde você estiver, ao alcance da palavra do Senhor, ela penetrará no seu coração, porque o Espírito Santo é quem vai levar esta mensagem até você. Nós temos aqui na palavra do Senhor algo muito importante para todos nós, para nós que estamos em Cristo e para quem ainda não tomou a decisão de viver para Cristo, de andar no caminho do Senhor. Porque quando nós decidimos andar no caminho do Senhor, o Senhor nos recebe, o Senhor nos dá o alívio da sua presença, nos concede a sua graça e começa então em nós um trabalhar no nosso coração. Começa em nós uma mudança para que possamos assim, com esta mudança, expressar a nova vida em Cristo Jesus que nos foi concedida e nos foi concedida pelo Espírito Santo de Deus.
Por isso, no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, se você não entregou, você pode entregar. No momento em que a fé leva você a entregar a sua vida a Jesus, a recebê-lo como seu Senhor e o seu Salvador, você poderá também experimentar esta novidade de vida e ser trabalhado e ser preparado. E para que você é preparado? Para que o Espírito Santo possa habitar em você, para que você possa ser templo do Espírito Santo. Eu gostaria que você pudesse ouvir aonde você estiver. Se você tiver acesso à Bíblia, você pode abrir em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Porque ela tem uma grande verdade, uma grande revelação para todos nós. Enquanto você busca aí, eu gostaria que nós pudéssemos orar a Deus e pedir para que Ele possa nos dar uma revelação nesta noite, nos dar o entendimento da Sua palavra, que Ele possa abrir os olhos do nosso coração e derramar sobre nós o entendimento e conhecimento da Sua palavra. Em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por mais uma vez. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Sua palavra. E quanto mais ouvimos a Sua palavra e guardamos no nosso coração, mais semelhantes ao Senhor nós nos tornamos. Por meio da Tua palavra, do poder do Teu Espírito, do Teu querer, da Tua vontade, nós vamos sendo transformados, Deus. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e colocamos em Tuas mãos as nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Que o Senhor possa, Deus, nesta noite, nos dar o conhecimento da Sua palavra e a revelação. A mesma revelação que foi dada à igreja do primeiro século, possa ser dada a nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, diz: Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vosso? Eu queria que você meditasse nesse versículo comigo, por enquanto, nesse início, somente nesse versículo. É necessário que a gente lembre, é necessário que nós trazemos a nossa memória espiritual, o nosso coração, a nossa memória física, que nós ouvimos a revelação de Deus através de Paulo, o apóstolo, na igreja de Coríntios, lá no ano 70 aproximadamente depois de Cristo, ou seja, no primeiro século da nossa era. Paulo estava falando ali à igreja de Coríntios, aqueles irmãos que precisavam ouvir, precisavam relembrar esta revelação, de que eles, como nós também, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, somos templos do Espírito Santo de Deus, o qual nós temos da parte de Deus. Ele nos fez templo para Ele habitar, para o seu Espírito habitar, o seu Espírito Santo habitar. O Espírito Santo poderia estar também assentado no alto e sublime trono, como o Deus Pai está. O Espírito Santo poderia estar sentado à destra, como o Deus Filho está, como nosso Senhor Salvador Jesus Cristo está, assentado à destra de Deus. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios, na carta aos Efésios, que ele está assentado à destra de Deus. Mas o Espírito Santo, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi ao céu, ele subiu de volta ao céu para estar à direita do Pai, ele disse antes um pouquinho: eu vou, mas eu vos envio o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da vida. Eu vou, mas vos enviarei outro Consolador, para que vocês possam serem confortados, consolados, serem orientados por Ele. Então Ele nos enviou o Consolador, e o lugar da habitação do Consolador, do Espírito Santo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, está dizendo que é o nosso corpo. É esta estrutura aqui, que você tem aí, eu tenho aqui,
que agora é a habitação do Espírito Santo de Deus. É aqui que ele habita, é aqui que ele vive. Ele tem vida própria, não depende da minha vida nem da sua vida, mas é aqui que ele se expressa. E como ele se expressa? Através da minha vida, através da sua vida, através da vida nova que você recebeu em Cristo. E quando você recebeu esta vida em Cristo, a sua linguagem mudou, o seu comportamento mudou. Se não mudou, é tempo de mudar. Se você ainda fala as palavras velhas do velho homem, é tempo de você renovar a sua língua, o seu linguajar, o seu modo de falar, o seu modo de pensar. Pensar agora com a palavra de Deus que está em você. Mas você agora, então, que você recebeu uma nova vida, você recebeu o Espírito da vida em você. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, nos diz assim. Eu quero ler com você, que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1, 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então agora, uma vez que eu estou em Cristo, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, porque esta lei agora, ela me orienta. A lei do Espírito de vida, ela me orienta para a salvação, me orienta para a vida, me orienta para a mudança comportamental, a mudança mental, a mudança espiritual. Esta lei, ela agora que habita em mim, a lei do Espírito da vida, agora é através desta lei em mim que o Espírito Santo fala a outras pessoas. Quando você, meu amado, minha amada, você crente, que tem a palavra do Senhor no seu coração e você fala da palavra de Jesus para alguém, é o Espírito Santo falando através de você, porque você é o templo do Espírito Santo. Quando você toma uma decisão em que você perdoa, é o Espírito Santo que está agindo através de você, ministrando você este desejo, este fruto do Espírito, que é o perdão, que é a paz, que é a alegria, que é o gozo, que é tudo que o Espírito Santo tem em si compartilhado conosco. Ele então nos dá a viver. Então, quando eu tomo uma atitude, quando eu falo de Jesus, quando eu falo coisas construtivas, quando eu falo coisas que pode levar alguém uma reflexão e através dessa reflexão ele buscar a salvação em Cristo, é o Espírito Santo que está falando através de mim, é o Espírito Santo que está falando através de você, ele está se expressando, ele está presente neste mundo, através da vida dos seus servos, através dos seus filhos, através dos homens renovados pelo Espírito, como disse aqui em Romanos capítulo 8, agora nós vivemos pelo Espírito e também andamos pelo Espírito, agora nós caminhamos, falamos, vivemos pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque somos habitação desse Espírito de vida, Espírito de paz, Espírito de salvação, Espírito Santo. Então ele nos santifica e a palavra que sai da nossa boca santifica também os nossos irmãos, os nossos colegas de trabalho, a nossa família. Nós podemos edificar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa, com a palavra viva que está em nós. Por quê? Coríntios 6,19, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso contextualizar aqui com você, porque Paulo disse isso ali na igreja de Coríntios, lá no primeiro século da nossa era, no início da igreja, né, ali fazendo parte ali do ano 60, anos 70 aproximadamente da igreja. Após a subida de Cristo ao céu, o Espírito Santo foi enviado e os apóstolos saíram pregando, e aí agregou-se aos apóstolos o apóstolo Paulo, e aí então o apóstolo Paulo ele se tornou um missionário, muito mais que um apóstolo, que ser um apóstolo
no afinco de ser apóstolo, é ser um missionário. Esta é a função do apóstolo. A função do apóstolo é levar a mensagem de vida, a mensagem da salvação. Não é a mensagem de prosperidade, mas a mensagem de salvação, a mensagem de santificação, a mensagem de Cristo, a mensagem das boas novas. Este é o papel do apóstolo. E os apóstolos, então, enviados pelo Espírito Santo, saíram pregando ali nas regiões adjacentes e foram andando nas regiões circunvizinhas. E aí, lá na cidade de Corinto, agora tem uma igreja fundada através do apóstolo Paulo. Mas só que esta igreja não é tão diferente das igrejas de hoje, porque naquela igreja havia pecado, havia problema, e muitas vezes nas igrejas de hoje o pecado ainda é muito presente. O pecado faz parte da vida do ministro, da vida do levita, da vida do líder, da vida dos liderados, das ovelhas de um modo geral, porque todos nós somos ovelhas. Porque quando nós não agimos segundo o Espírito que habita em nós, nós cometemos pecados e muitas vezes fazemos isso por palavras, fazemos isso por tomadas de decisões, quando tomamos decisões erradas, fazemos isso quando praticamos algo errado, onde a nossa mão tem sido colocada, aonde os nossos olhos têm sido colocados, os nossos ouvidos, a nossa língua. A palavra de Deus diz que a língua, ela é como aquele leme de um grande navio. Ele é pequeno, mas ele é capaz de dirigir aquele grande navio por todos os lugares que ele tiver que ir. Aquele leme vai guiá-lo. O leme, em relação ao navio, ele é um grão de feijão numa feijoada, digamos assim, um grão de feijão numa feijoada, fica bem ilustrado. Mas ele é capaz de guiar aquele navio por todos os lugares. Assim também é a nossa língua. Assim como uma fagulha é capaz de incendiar uma floresta, uma mata inteira. Eu passei agora aqui na BR-101, ontem, e pude ali contemplar o fogo subindo o morro ali do Mestre Álvaro, aqueles morros ali de Pitanga. E aí eu vi o fogo subindo. E então, irmãos, aquele fogo começou através de uma pequena faísquinha, uma pequena fagulha, e incendiou, e o fogo foi se alastrando. Assim é a nossa língua. Quando nós não falamos palavras de vida, quando nós não falamos palavras de edificação, quando nós amaldiçoamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, dizemos que eles não prestam, dizemos que eles não valem nada, e aí a gente então não está abençoando, a gente está amaldiçoando. O tempo que nós poderíamos dizer: eu tenho esperança que o Senhor vai fazer uma obra na sua vida e você vai ser abençoado. Ao tempo de amaldiçoarmos, devemos abençoar com a nossa língua. Mas muitas vezes nós não fazemos assim, porque ainda o velho homem está presente. Ali na igreja de Corintos estava presente. Você pode conferir aí nos versículos anteriores de 1 Coríntios, no capítulo 6. Depois você pode ir no capítulo 11, ali antes da ceia. Paulo estava falando que naquela igreja haviam pessoas em prostituição, pessoas ambiciosas, pessoas que praticavam a glutonaria, porque iam para a ceia não para servir, mas para serem servidos. Iam para a ceia não para estar em comunhão, mas para encher a sua barriga. E aí eles então invadiam, e aí ninguém esperava por ninguém. Isso tudo é pecado que Paulo estava ali denunciando naquela igreja, através dessa carta. Paulo não estava ali presente, mas a sua carta chegava e denunciava o pecado. Então Paulo, nesse momento em que ele envia esta carta para a igreja dos Coríntios, ele denuncia o pecado que está ali. E por que o pecado estava ali? Porque estavam esquecidos que são templos do Espírito Santo de Deus. E Paulo então lembra: não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Paulo está dizendo: meus irmãos,
vocês receberam uma nova oportunidade de salvação e de mudança de vida, porque uma vez que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele também é o nosso Senhor, e se Ele é o nosso Senhor, nós devemos obedecê-lo, devemos amá-lo, e amar significa, nesse sentido, obedecer ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não apenas como Salvador, mas como Senhor. Então, queridos, Paulo está dizendo, vocês até têm aqui ministrado na casa de Deus, vocês têm sido povo de Deus, chamados pelo nome do Senhor, mas o pecado ainda tem se consumado aqui nesta casa, nesta comunidade. Talvez na sua vida o pecado também tenha se consumado, talvez o pecado no seu coração ainda exista, o desejo de colocar a mão no que nem é seu, a inveja, a glutonaria, a mentira, talvez a prostituição ainda está na sua vida, talvez tudo isso e muitas outras coisas que só você sabe, pode estar na sua vida, mas eu quero te dizer, talvez também você esteja e tenha esquecido, meu amigo, minha amiga, que um dia recebeu Jesus, recebeu o perdão de Jesus e se fez participante das boas obras, da salvação, da casa de Deus, está na casa de Deus. Você esqueceu que você é templo? Você é templo do Espírito Santo de Deus, e eu vim aqui para dizer para você nesta noite, que você precisa lembrar que você não é de você mesmo, você pertence ao Senhor. Acaso não sabeis vós isso, né? E que não sois de vós mesmo, você pertence não só a sua alma, não só o seu espírito, mas também o seu corpo pertence ao Senhor, porque Ele é salvador da sua alma, do seu espírito, mas Ele também santifica o seu corpo através da sua palavra. Então, ser crente, ser salvo, é viver numa totalidade, viver numa integralidade, é viver numa plenitude, corpo, alma e espírito, até porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É um ato de obediência, é um ato de amor. Lá em João, no capítulo 14, o Senhor chama os apóstolos, meus amados, estavam ali com Jesus. Aí no versículo 15, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se nós amamos ao Senhor, é lícito que nós também devemos guardar os seus mandamentos. É certo que devemos observar a sua palavra, observar os seus mandamentos, que são chamados de boas novas, que não é um peso para nós, mas é uma vida, é uma mudança de vida, uma metanoia, uma transformação que começa de dentro e continua fora de nós, através daquilo que falamos e fazemos, através de como olhamos para as pessoas, como nós amamos as pessoas, assim tal qual amamos a Deus. Se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos as pessoas que estão perto de nós, a Bíblia diz, significa que nós não amamos a Deus, porque como podemos amar a Deus que não vimos, se não amamos ao nosso irmão que estamos vendo? Então a evidência que amamos a Deus é amando ao próximo, e isto é um mandamento. É um mandamento do Senhor. Então, João capítulo 14, João 14, versículo 15, se me amais, guardais o meu mandamento. E aí está condicionado a segunda frase, aí, a segunda colocação do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Esteja com você, habitando em você, habitando no seu corpo, habitando na sua vida, habitando na sua mente,
habitando numa totalidade de vida, porque você foi chamado para ser nova criatura, você foi chamado para ser um novo homem, uma nova mulher, jovem, adolescentes, você foi chamado para fazer diferença, para ser diferente, não foi para ser igual. Se os seus amigos, seus colegas estão se prostituindo, você não precisa se prostituir. Você que recebeu Jesus como seu Salvador, você não precisa. Você tem o Espírito de vida que habita em você e que não te abandona, mesmo quando você peca. Ele está ali para trazer você de volta, porque você é escolhido de Deus, porque você foi chamado por Deus, porque você é habitado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus veio não para os sãos, mas para os doentes, para os enfermos, para os pecadores, o qual nós devemos nos encaixar, porque quando nós entendemos que somos pecadores, nós recebemos a redenção em Cristo Jesus. Nós somos transformados de glória em glória, diz a palavra do Senhor. Cada palavra que ouvimos edifica esta casa, edifica a nossa vida, e nós vamos sendo transformados cada vez mais para a glória de Deus. E aí, então, o versículo 17 diz assim: minha folhinha virou aqui, deixa eu voltar. E eu vos jogarei ao Pai, versículo 16, e vos darei outro Consolador, é o Espírito Santo, o Espírito que habita em você, que habita em nós, para que esteja conosco para sempre. O versículo 17, o Espírito da vida, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas você que está me ouvindo nesta tarde, você que já recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você conhece esse Espírito e ele habita em você, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É diferente de estará convosco. Ele estará em você, estará em nós. Não significa que nós não pecamos mais, mas mesmo assim o Senhor, com a sua graça, Ele absolve os nossos pecados, aquele pecado que diariamente nos convida e a gente cai nessas armadilhas, mas nós temos o Espírito Santo e nos convencemos disso, do pecado, e nós nos rendemos ao perdão de Cristo, a graça que nos foi dada na cruz do Calvário, que nos foi concedida através do sangue de Jesus. Nós reconhecemos, nos arrependemos. O Espírito Santo ele não vai e volta, ele não se afasta, ele permanece para nos convencer do pecado. Ele não, quando nós pecamos, o Espírito Santo ele não fica, você pecou, ele sai, você se arrependeu, ele volta. Aí você passou 2 dias, você não pecou, no 3º dia você pecou, o Espírito Santo sai. Daí a pouco, leva 1 mês, 1 ano para você se arrepender, o Espírito Santo volta. Não, o Espírito Santo ele habita em você. Aleluia! Ele não te abandona, ele não te deixa só, ele não deixa você sozinho, você não decide sozinho, você tem o auxílio, você tem o entendimento do Espírito, você tem a mente do Espírito dentro de você, para que você possa não demorar 1 mês, nem 1 ano, e nem 1 dia no pecado, mas para que você possa, convencido pela palavra que você conhece, pelo Espírito que você recebeu, se arrepender e permanecer firme na rocha que é Jesus. Para isso que ele habita em você. Habitar é morar, é ter um lugar para estar sempre, todos os dias. Habitar, você não é o hotel do Espírito Santo. Você não é uma instância onde o Espírito Santo ele vai lá passar alguns dias e volta. Não, você é casa, você é templo. Ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas ele habita num templo restaurado pela sua voz, pelo seu poder, pela sua palavra, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, meu amado, minha amada,
Você jovem, você adolescente, você que está me ouvindo, você que é pai de família, busque estas maravilhas para a sua vida, busque a palavra de Deus para o seu coração, busque a vontade de Deus para o seu entendimento, para que você possa ser bem-aventurado na face desta terra, para que você possa viver das promessas do Senhor, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida, para que você possa estar sempre bebendo da fonte de água viva, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é convidado nesta noite a refletir. Não estou aqui dizendo, acusando de nada, meu amado, minha amada. Assim como Paulo também não estava ali acusando a igreja de Coríntios, mas ele estava revelando o pecado que estava nela. E ele diz, é porque vocês não esqueceram, vocês não sabem, Paulo está fazendo uma pergunta, vocês não sabem, não falaram para vocês ainda, isso não chegou até vocês, que vocês são templo do Espírito Santo, que o Senhor concedeu a você o seu Espírito, para que vocês pudessem ser habitação. Então, meu amado, minha amada, você que está ouvindo nesta noite, é o momento de você refletir nesta palavra e entender que você é a habitação do Espírito Santo, que você não está só, nem nos momentos difíceis, nem nas tentações, nem nos momentos de perdas, nos momentos de infelicidade. O Espírito Santo, ele é a vida dentro de você, que pode te renovar todos os dias, tirar você da tristeza, tirar você do pecado, tirar você da vida que você está vivendo hoje, e ele pode transformar o seu viver. Você que já é crente, está andando segundo o Espírito, continue a andar. Você é vaso, você é lugar de habitação do Espírito Santo. Nós, a igreja, somos lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso pertencemos ao corpo, somos o corpo de Cristo, representação de Cristo na face desta terra, através do seu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, viva esta realidade, viva Cristo, viva o Espírito, não viva na carne, não ande na carne, mas ande no Espírito Santo de Deus, e aí você vai longe, e você vai ser bem-aventurado, e você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus, porque o Espírito de vida habita em você e ele te livra do pecado e da morte e da lei do pecado e da morte. Em nome de Jesus. É uma palavra para a sua reflexão. Eu preciso lembrar que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, que ele habita em mim. Obrigado, Senhor, por me escolher como habitação do teu Espírito nesta terra. Antes ele pairava sobre a face do abismo, mas agora ele habita dentro de nós, dentro de mim. Pai, muito obrigado por esta revelação. Eu preciso lembrar que eu sou o teu templo, eu sou o templo do teu Espírito. O Senhor me escolheu para ser. Isso vem do Senhor. Eu não sou de mim mesmo, eu pertenço a Ti, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador, eu tenho um Mestre, o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.
Grandioso Deus, Deus eterno, todo-poderoso, a Ti toda a honra e toda a glória por este momento ao qual aqui podemos ter passado, estamos passando com a Sua presença e com a Tua palavra. Sou grato a Jesus pelos problemas que nós tivemos, porque assim que tudo foi permitido pelo Senhor, nós não desistimos, nós não desanimamos, continuamos aqui a buscar realmente a solução para que você de Planalto Serrano, você de Novo Horizonte, você da Serra Sede, aonde você está ao alcance da nossa voz, você pudesse ouvir a palavra do Senhor. Palavra essa que veio realmente nos fortalecer na nossa fé. Palavra essa que veio realmente nos despertar a atenção de que não somos só carnais, mas vivemos pelo Espírito. E esse Espírito está dentro de nós. São 18 horas e 59 minutos. Agradeço a Deus pela vida dos nossos companheiros de trabalho, nosso amigo Graucio Santos, lá em Novo Horizonte, o nosso irmão e nosso querido amigo também Cleito Camargo, que está lá em Planalto Serrano, todos eles buscando estar junto conosco para a palavra de Deus pudesse chegar até o seu coração, até a sua casa, até a sua comunidade. Agora são 19 horas, tivemos problema e continuamos com problema, mas nada, nenhum problema pode ser maior do que aquele que é maior de tudo e de todas as coisas, que é o Rei dos Reis. Amém? O amado vai estar orando e, se assim Jesus permitir, queremos estar de volta a partir das 17h30, aos irmãos que estão sempre acompanhando nós pelo YouTube. Hoje Deus não permitiu, estamos com esse problema técnico, eu creio que seja nacional, mas não se tristeça, você pode ouvir a palavra e ver depois das 21 horas, ao qual nós vamos estar colocando a palavra para que você possa assistir ou ouvir. Se você não conseguiu ouvir pela rádio online, tá? Temos 2 endereços, se Deus assim permitir. Nesta terça-feira eu vou estar reforçando isso. Quando não tivermos o sinal pelo YouTube, mas temos pelo site, que as pessoas possam estar conectadas ao mesmo tempo. Né, amado? Qual é o site? É www.redepopularderadiotv.com.br. Amém? Porque de repente tem o YouTube, mas tem o site. Antes nós começamos com o site. Amém? 19h01, vamos à oração? Nós queremos orar pelo Eurico, pela recuperação do Eurico, da Helena, e também pela aniversariante Cristina de Tabuazeiro. Nós queremos louvar a Deus pela vida desses irmãos. E a Helena, né, ela é um bebê que está passando por uma enfermidadezinha na perna, não vou citar aqui para não causar alarde, mas para que o ferimento na perna dela possa ser sarado, no nome de Jesus. Quero aproveitar também e orar pelo aniversário da nossa igreja lá em Planalto Serrano. Agora, neste final de semana, dia 8, dia 9, dia 10, estaremos lá agradecendo a Deus por mais um aniversário. 12 anos de existência ali em Planalto Serrano, de emancipação. Amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós erguemos a nossa voz ao Senhor, ao Deus de toda a terra, ao Deus de todo o universo, ao Deus santo, poderoso e maravilhoso, que nos escolheu para a habitação do seu Espírito e para edificar a nossa vida, para nos dar vida e vida em abundância. Pai, neste momento quero estar, ó Deus, intercedendo pela vida do Eurico, quero pedir pela sua plena recuperação, meu Pai, para que ele possa, depois de dados cuidados médicos, também recebendo o seu cuidado, também receba a sua cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu também quero pedir pela vida da pequena Helena, Senhor, que está enferma. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor esteja dando a recuperação e aquele ferimento, aquela inflamação, Senhor, esteja sendo desfeita, Senhor, esteja sendo recuperada a perninha da tua filhinha, Helena. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que ela esteja sendo acompanhada agora por homens e mulheres comprometidos com a vida, guiados pelo Senhor para cuidar da sua vida, enquanto o Senhor também está cuidando de todos nós.
Em nome de Jesus, ó Pai, ministra a tua cura à tua filha e ao irmão Eurico. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos te agradecer pelo aniversariante, Senhor, nesta tarde. Ó Pai, a irmã Cristina, que está, ó Deus, aniversariando ali, ó Pai, no seu lar. Talvez ela esteja já no seu lar, talvez no seu trabalho. Mas que ela esteja sendo assistida pelo Senhor, acompanhada pelo Senhor, porque o Senhor não está com ela somente neste dia, mas todos os dias da sua vida. Mas nós queremos expressar a gratidão, porque até aqui o Senhor tem ajudado a tua filha. E há de continuar, ó Deus, assistindo, ajudando, guardando, abençoando ela e a sua família, meu Deus. Abençoa, Deus, para que ela continue ouvindo a sua palavra, crendo no Senhor, vivendo na expectativa da sua volta. E enquanto isso, Pai, ela espalhe o perfume de Cristo Jesus aonde ela estiver. Abençoa ela cada vez mais. Ó Deus, realiza sonhos dela, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também queremos te louvar e te agradecer pelo 12º aniversário da Igreja Evangélica Batista em Planalto Serrano, o qual, ó Pai, nós estamos ali como pastor, ó Pai, designado primeiramente pelo Senhor e depois por aqueles que são liderados, ó Pai, que são nossos líderes. Ó Pai, eu peço, coloque em tuas mãos o evento em si, as famílias que ali, ó Pai, congregam conosco, que sustém aquela obra, Senhor, através do Senhor, da tua sustância sobre elas, meu Deus. Ó Pai, através dessas famílias que ali congregam conosco, que cooperam conosco, que abençoam a tua obra, eu quero pedir a sua bênção sobre a sua igreja, sobre a comunidade de Planalto Serrano, aqueles irmãos que já visitaram aquela igreja, que já fizeram parte, que ajudaram na construção daquela obra. Eu peço a sua bênção sobre as suas vidas, em nome de Jesus. E que o Senhor venha abençoar cada pregador no dia 8, no dia 9, no dia 10 deste final de semana, Pai, que estaremos ali congregando e, ó Pai, celebrando ao Senhor por esse aniversário. Nós te louvamos por esta rádio que propaga a tua palavra, que alcança vidas nas ruas, ó Pai, nos lugares onde muitas vezes não podem chegar à tua palavra, são impedidas de alguma forma, por alguma limitação, seja ela qual for, mas a sua voz está lá através desta rádio comunitária, através daquela caixinha de som, Senhor, naquele poste, e em nome de Jesus, que nesta noite vidas possam ter sido tocadas, lembrando que são templos do seu Espírito. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, amém, e graças a Deus, aleluia, amém. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.